partir do versículo 3. Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 3. Quem encontrou diz amém. Sou grata pela vida dessa juventude. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Tenho certeza que você vai sair daqui curado, sarado. Porque Deus, essa presença que eu acredito nela. É nessa presença que eu espero. Uma presença que quando ela está em nosso meio, a nossa alma não suporta. Essa é a presença de Deus. Ezequiel capítulo 47, versículo 3 diz assim. A minha versão é NVI. O homem foi para o lado do leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros. E levou-me pela água que batia no tornozelo, e mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profundo que só podia atravessar a nado. Era um rio que não podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta flui na direção da região situada no leste e desce até o Arabá, onde entra a água do mar. Amém? Glória a Deus. Somos gratos a Deus por essa palavra. E eu tenho certeza que você que entrou aqui deseja, anseia para que o seu coração ouça da parte de Deus uma palavra diante de tudo que foi feito nessa noite, da manifestação da presença de Deus. Eu tenho certeza que a palavra irá entrar aonde a medicina não é capaz de entrar. A palavra ela é apta para discernir pensamentos. A palavra ela vai até a divisão da alma e do espírito. A palavra ela é a água que mata a nossa sede. A palavra ela é a espada. E o livro de Ezequiel é um dos livros mais complexos da Bíblia Sagrada. Eu já li ele por algumas vezes inteiramente. Eu confesso que é um livro que trata de revelações profundas. E o profeta Ezequiel, ele foi levado para o cativeiro ainda muito jovem, mais ou menos 18 anos. Ele é levado para o cativeiro. E quando ele vai para a Babilônia, Deus escolhe Ezequiel, que era para ser sacerdote, que vinha de uma linhagem sacerdotal, para ser profeta. Deus escolhe Ezequiel para trazer uma palavra para o povo de Israel, antes que o templo de Jerusalém fosse destruído. Escute uma coisa, muitas vezes nós fazemos alguns planos. Ezequiel era um jovem que foi levado para o cativeiro babilônico. Talvez ele tenha passado a sua infância vendo o ofício sacerdotal, vendo o seu pai, a sua família exercer o ofício sacerdotal. Mas Deus, muitas vezes, Ele nos surpreende com uma chamada. Deus, muitas vezes, Ele nos surpreende com algo que Ele tem maior e melhor do que nós planejamos. E por mais que a linhagem de sacerdote faça parte da história de Ezequiel, o que Deus queria fazer na vida dele é: levanta-te, põe-te em pé, e eu falarei contigo
antigo. O que Deus queria na vida do profeta era: eu te chamei para ser atalaia, para ser minha boca, para falar a minha palavra. Ouça quem ouvir, acredite quem acreditar. Em tempo e em fora de tempo, tu falarás a minha palavra. Ezequiel ouve a voz de Deus. E se você voltar para o primeiro capítulo do seu livro, você vai ver algo muito complexo. Porque Ezequiel, ele está no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, na Babilônia. E ele tem uma visão profunda. Ezequiel, ele vê seres espirituais. E alguns dizem que Ezequiel viu a própria glória de Deus. Ezequiel viu os 4 seres viventes: rosto de leão, rosto de águia, rosto de homem e rosto de boi. Eram os 4 seres viventes. Homens que representavam, seres que representavam o quê? A profundidade de Deus. Escute. Ninguém conhece a Deus sem mergulhar na sua profundidade. O que Deus tem conosco não é algo raso. O que Deus tem conosco é algo profundo. Deus não quer você na superficialidade. Superficialidade é uma prática de vida, mas profundidade é renúncia, profundidade é busca, profundidade é dedicação, profundidade é conhecer a Deus. E Ezequiel, assim como o profeta Isaías, ele tem uma visão tremenda. E o que ele vê? A glória de Deus. Escute uma coisa: aquele que é escolhido de Deus, ele não procura ver a glória de si, nem a glória dos homens, porque a glória de si, ela é anulada pela glória de Deus, e a glória dos homens, elas são passageiras, mas a glória de Deus, ela é transformadora, e é ela quem preenche a tua vida. Muitos procuram glória para si, mas o que Deus quer para a tua vida é: eu quero lhe mostrar a minha glória. Quem eu sou, o que eu sou capaz, quem eu sou de verdade, a minha profundidade. Eu não quero superficialidade, nada artificial. Eu quero verdade. E quando Ezequiel vê essa visão tremenda, junto às margens do rio Quebar, ele fica impressionado, porque ele vê o trono de Deus. O interessante é que muitos profetas do Antigo Testamento viram a glória de Deus. Os discípulos no Monte da Transfiguração viram a glória de Deus. E talvez você pergunte aonde você está: irmã, e por que eu não vejo a glória de Deus? E por que a igreja não vê mais a glória de Deus? Aonde está aquela glória que nós sentimos, que muda a nossa vida, que transforma, que cura, que tira a cegueira, que cura a enfermidade, que batiza no Espírito Santo? Aonde está essa glória? No mesmo lugar. A pergunta é: para onde nós estamos caminhando? O que nós estamos buscando? Olhe bem para mim. Ezequiel não estava deitado em uma rede. Ezequiel estava cativo na Babilônia. Mas Deus, quando quer mostrar a sua glória, não há limitação geográfica para ele. Você pode estar na sua casa, você pode estar sendo perseguido, você pode estar passando o pior momento da sua vida, mas se Deus quiser se revelar para você, Ele vai se revelar. Se o teu coração estiver aberto para ouvir aquilo que Deus quer fazer para
você e quer falar o teu coração. Limite geográfico não há para Deus. Ele estava no cativeiro babilônico. Entre 17 e 25 anos foi levado para a Babilônia. Mas isso não foi limitação para ver Deus. Escute uma coisa. Quem anda com Deus, ele sente Deus aonde ele estiver. Ele sente Deus dentro da faculdade. Ele sente Deus dentro da escola. Ele sente Deus aonde estiver. Escola não é limite para Deus não operar. Amigos não é limite para Deus não operar. O que Deus está falando com você nessa noite é: sai daquela turma e venha ver a minha glória, porque eu te chamei para algo diferente. E não tem jeito, quem anda comigo é diferente. Ainda que esteja na Babilônia, eu mostro a minha glória. A glória de Deus foi mostrada para Ezequiel. A glória de Deus foi mostrada e manifesta a Moisés. A glória de Deus foi manifesta a Isaías. E quando foi manifesta a Isaías, ele disse o quê? Ai de mim, que vou perecer, porque vi o Senhor. A glória de Deus não é superficialidade. A glória de Deus é profundidade. Escute uma coisa: o raso não é lugar de profeta. O raso não é lugar de escolhido. O raso não é lugar para você estar. Quando você menos esperar, Deus vai criar uma situação na sua vida e você conhecerá a glória de Deus. Todo aquele que é escolhido por Deus, ele tem que conhecer e saber o que é a glória de Deus. Não é a glória dos homens. Porque tem gente fazendo bezerro de ouro para si. Tem gente entronizando Baal. E os homens são criadores dos seus próprios ídolos. O bezerro de ouro criado por Israel já estava aqui. Só foi verbalizado. Ei, façam um bezerro de ouro para nós. E quem ensinou? Quem falou? Estava aqui. Estava aqui. Os bezerrinhos estão na mente. E eles são muitas vezes pequenininhos. Às vezes eles são nichos, como nichos de Diana, pequenos. Às vezes eles são sorrateiros. Às vezes eles entram calados. E você diz na sua alma: eu não posso viver sem. Mas a palavra de Deus é: você só não pode viver sem a minha presença. Quem acredita nessa palavra? Você só não vive sem a presença de Deus. Pode teu pai, tua mãe, teu amigo te deixar, mas se a presença está, você sobrevive. A glória de Deus. A glória de Deus, ela não é manifesta por disputas. Olhe para cá. Disputas. Meu culto teve mais glória. Minha festa teve mais glória. Eu cantei, teve mais glória. Não. A glória não é minha, a glória não é sua, a glória é de Deus. Escute uma coisa que eu estive meditando nos últimos dias. O diabo tem separado a igreja, tem semeado contenda, competição. São os dias que o apóstolo Paulo disse na palavra do Senhor. Mas escute uma coisa: por que o inimigo faz isso? Porque ele sabe que quando a igreja ela se une em um só propósito, em um só coração, a glória de Deus desce. Aquele que está oprimido é liberto.
Você sabia que a igreja é poderosa em Deus? Eu lembro que um certo dia, eu estava em um culto, e Deus derramou de uma glória tremenda. Durante 20 anos de ministério, eu ainda não vi um negócio, algo tão sobrenatural como aquela. E eu lembro que em cima do púlpito haviam autoridades políticas. Mas Deus, quando quer operar, Ele não depende de autoridade. Deus, quando quer derramar a glória sobre a igreja, Ele não depende de autoridade. Ele derrama. E Ele derrama mesmo. E alguém perguntava, um homem, uma autoridade perguntava para o outro: o que é isso? Eu estou sentindo, isso é o quê? Eu não sei lhe dizer muito. É a glória de Deus. A glória de Deus é real. E eu quero lhe dizer uma coisa: você é responsável por andar e carregar a glória de Deus sobre a sua vida. Aonde você estiver e a glória de Deus estiver com você, Satanás vai ter que pegar bagagem, vai ter que desfazer a tenda, dar meia volta e bater em retirada da tua casa, da faculdade, do colégio, do emprego, aonde ele for. E tem mais: se tiver escondido, Deus vai revelar. Se tiver debaixo do tapete, Deus vai revelar. Ele não aguenta a glória de Deus. Aleluia. Glória. E Ezequiel viu. Escute. Se você ler o capítulo 1 de Ezequiel, pegar uma caneta e desenhar, vai sair um bonequinho estranho. Estranho. São rostos que se movimentam. E quando se movimentam, as rodas se movimentam. E Ezequiel olhava: o que é isso? É a glória de Deus. Quando Isaías viu, o limiar do templo tremia. Com o quê? A glória de Deus. A glória de Deus, irmão, é coisa tremenda. Se tu pagar o preço, tu vai ver a glória de Deus. Não tem dinheiro, não tem Disney, não tem Nova York, não tem França, não tem Torre Eiffel, não tem ponto turístico na terra que se compare à presença de Deus. A glória de Deus manifesta sobre a igreja a alegria do Espírito, a liberdade que é derramada, a libertação que acontece. A glória de Deus é transformadora. E ele viu. E depois que ele viu a glória de Deus, Deus chama Ezequiel para algo maior. Filho do homem. Filho do homem. Pó, cinza, terra. Põe-te em pé, e eu falarei contigo. E Ezequiel colocou-se de pé, e Deus começou a falar com ele. E depois que Deus começa e se revelar para ele, Deus diz: ei, está vendo esse rolo? Está vendo esse pergaminho? São visões, são manifestações, são alegorias, em que Deus fala para Ezequiel, diz: pega esse livro e come. E quando ele come, ele diz: e eu comia, e era mais doce do que o mel. Por quê? Porque a palavra, ela é poderosa. A palavra é transformadora. E Deus estava dizendo: come e come bem, porque eu vou te enviar a casa rebelde. Eu vou te enviar a pessoas difíceis. Eu vou te enviar a quem não vai aplaudir a mensagem. Mas come, porque eu serei contigo.
e era doce como mel. Que é isso? Prazeroso. A palavra aquieta, a palavra transforma, a palavra cura, a palavra liberta. E o inimigo vai semeando em mentes querendo tirar a palavra. Mas eu vim aqui com uma palavra do céu para a tua vida. Por esses dias tu vai conhecer a glória de Deus manifesta sobre você e sobre a sua casa. Será algo diferente por esses dias. A glória. Escute. Deus fala com ele. E um livro grande, em que há muitas experiências do profeta com Deus. E quando nós temos experiências com Deus, o nó vai apertando. Às vezes nós não queremos mergulhar. Mas o homem que tem um cordel na mão diz: venha, vamos, está profundo, já sobre os meus joelhos. E você vai aumentando o nível. Por quê? Porque espiritualidade são níveis. Eu sei que esse rio é algo muito maior do que nós podemos imaginar hoje. O livro de Ezequiel é um dos mais complexos. A água é limpeza. A água é transformação, a água é santificação, a água é Cristo, a água é pureza. Dentro do templo em Jerusalém havia córregos de água. Para quê? Para que não houvesse mau cheiro dos sacrifícios. Tudo para Deus é perfeito. Se havia sacrifício, tinha que ser limpo, tinha que lavar, tinha que limpar as vestes. Tinha que lavar o sacrifício. Tudo tinha que ser limpo. É por isso que essas águas saíam. Mas Deus, quando dá essa visão para Ezequiel, uma visão profunda, como outras visões que ele teve, quando ele viu um homem com um cordel na mão medindo o quê? A cidade de Jerusalém. Vou medir centímetro por centímetro. Eu me lembro que uma irmã disse que um dia Deus, em um culto, resolveu medir alguém. Aí você já sabe. E quando Deus mediu, Deus preparou e guardou. Medi. Deus mediu Jerusalém. E quis dizer: agora a cidade vai ver o peso da minha ira. Enquanto alguém via o peso da ira, Ezequiel mergulhava na profundidade do que Deus tinha para ele. Escute uma coisa: Deus quer lhe preservar da densa nuvem negra, maldita, que está sobre a terra. Mas você só será preservado com a glória de Deus sobre a sua vida. Você só sobreviverá aos tempos difíceis com a glória de Deus sobre a sua vida. Ele anda. E quando ele anda, ele percebe que a água vai aumentando o nível. O homem, manifestação teofânica de Deus, vai medindo e Ezequiel vai andando. Escute uma coisa: se tu queres conhecer a Deus, não há como conhecer a Deus sem esforço. Olhe para mim, não existe unção. Eu falo de uma unção de vivência por transferência. Quando Eliseu disse a Elias: eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim, o que Elias disse para ele? Pedisse algo difícil. É a mesma coisa que dizer: você quer pagar o preço? Ô irmã, é bonito demais ver o irmão Lenilson pregando. Você quer pagar o preço? É bonito demais quando eu vejo alguém cantando e a glória de Deus descendo. Você quer pagar o preço? Eu acho bonito quando Deus usa alguém em cura, quando Deus se revela profundamente
a Deus. Você sente Deus na vida dele. E Deus está dizendo a você nessa noite: eu quero derramar da minha glória sobre a sua vida. Eu quero limpar a sua alma. Eu quero tirar toda a sujeira. Mas você tem que mergulhar no rio. Aonde? No rio. Que rio é esse? Deus, vida, transformação, santidade. Eita. Deus vai abrir o leque. Porque aonde esse rio passa, vai ter que sair o que é de sujeira. Você vai passando por ele e a mancha vai saindo. Você vai passando por ele e a glória vai descendo sobre a sua vida. Você vai passando por ele e Deus vai tirando o garrancho. Deus vai tirando a mentira. Deus vai tirando o vício. Deus vai tirando a prostituição. Deus vai tirando a lascívia. E daqui a pouco você olha e diz: eu sou transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Tu quer transformação? Mergulha, libertação é progressiva. Escute, olhe bem para mim. Tem pessoas que Deus vai tirar ele do cigarro no dia que ele aceita Jesus. Aceitou Jesus, levantou a mão, foi liberto do cigarro. Mas tem umas coisinhas que vai ser progressivo, que Deus vai trabalhar dia a dia, que Deus vai tirando, que você vai mergulhando, você vai se esforçando, você vai lutando, você vai pedindo, e Deus vai trazendo algo novo para a sua vida. Escute, não é mágica, não é do dia para a noite, não é algo assim, mas eu quero dizer a você que você está andando no caminho certo. Se você está mergulhando em Deus, se você está obedecendo a Deus, se você está andando conforme a direção de Deus sobre a sua vida, você está no caminho certo. A obra será completa, até os teus descendentes serão alcançados pelas decisões espirituais que você tem tomado. Seu posicionamento tem movido o coração de Deus, e Deus está dizendo: mergulha, porque até quem está em casa vai ser alcançado por causa do teu posicionamento. Mergulha. E ele ia, ele vai andando, e daqui a pouco o atalaia de Israel tinha que atravessar a nado, porque o rio era profundo. Eu vou fazer uma pergunta a você, e eu quero que você levante a sua mão com sinceridade para mim, diante de Deus. Quem aqui já sentiu a glória de Deus? Sentiu de verdade, não quis sentir, não pensou que sentiu, sentiu. Levante sua mão. Quem já sentiu? Levante um pouquinho mais alto. Tem alguns aqui que precisam sentir. Tem alguns aqui que precisam mergulhar. Tem alguns aqui que precisam descer. Tem alguns aqui que precisam conhecer o caminho do sacrifício. Oh, minha irmã, Deus não quer mais sacrifício. Deus não precisa que ore. Deus não precisa que jejue. Deus não precisa que leia a Bíblia. Deus não precisa que santifique. Jesus já fez tudo por mim. Fez tudo. E por causa disso tem um monte de gente morto indo nessa conversa. Jesus já fez a parte da salvação. Agora buscar a presença, encher-se de Deus é a minha e a sua parte. Deus quer envolver você na glória dele de maneira transformadora e profunda. Profunda. Quem crê aqui que Deus se revela?
Há 20 anos atrás, eu fui para uma vigília. Adolescente assim como vocês. E eu saí de casa dizendo para Deus: Deus, eu quero ser batizada com o Espírito Santo, nem que eu seja a última, nem que eu seja batizada pela manhã, mas eu quero. Hoje o Senhor me batiza. Saí de casa na fé. A vigília começou, Deus começou a operar, mais ou menos 5 horas da manhã. O pastor que já dorme no Senhor nos chamou à frente e disse assim: quem quer ser batizado no Espírito Santo, vem aqui à frente. Fui. 5 horas da manhã, pela manhã, Jesus passou batizando. Eu fui a última de 5 horas da manhã, do jeito que eu disse a Deus. Nem que eu seja a última, mas eu quero ser batizado. Escute uma coisa. E quando Deus me presenteou com isso, certo dia, alguns dias depois, entrou um ladrão dentro da minha casa e levou um objeto meu. Chega eu da escola dominical, que eu era secretária, eu entro dentro de casa, quando eu empurro a porta já está aberta. Eu achei estranho. Minha mãe não estava. Quando eu olho para a estante, algo que me pertencia não estava mais ali. E eu, na minha ignorância ou inocência, não sei, eu me desesperei, me ajoelhei e disse assim: mas Jesus, eu não paguei nem a primeira parcela. O ladrão já levou. Irmãos, eu fui orar. Recém-batizada, querendo sentir Deus. Se eu vou orar aqui para ver se eu sinto Jesus comigo. Fui orar. Quando eu me sentei, eu ouvi, quando eu me ajoelhei, eu ouvi um nome no meu ouvido: fulano de tal. Eu levantei. Eu disse ao ladrão: vou lá. Fui na casa da minha avó e disse: mamãe, Jesus me disse o dia do ladrão, o nome do ladrão. Minha filha, não arrume confusão na porta dos outros, não. Você está doido? Eu disse: estou nada, foi Jesus. Talvez hoje eu não iria. A gente fica crente velho, se acovarda, não crê mais. Mais novo convertido crê, viu? Fui lá. A mãe dele me atendeu. E eu disse: procura aí, por debaixo da cama, revira tudo, vê se tu acha um aparelho meu aí. Estava lá, debaixo da cama. Porque Jesus, foi uma experiência única que eu tive com Deus. Jesus me disse o nome dele, eu ouvi no meu ouvido: fulano de tal. E eu fui lá. Talvez hoje eu dissesse: eu não vou não, Jesus. Eu não vou não, o negócio é estreito, mas o novo convertido não quer saber não. Ele vai, e Deus confirmou, e estava lá, e ele teve que devolver o que era meu. Então, onde a glória de Deus é manifesta, Deus revela coisas profundas. Deus revela coisas que você tem que estar conectado com Deus para acreditar. Agora eu te digo: quem anda com Deus não é enganado. Quem mergulha no rio não é enganado. Alguém pode te elogiar com a boca e te odiar com o coração, e você sabe. Como, irmã? Me beija, me abraça, me elogia. Só que dentro de você tem um dispositivo chamado Espírito Santo, que discerne todas as coisas e te revela as profundezas que o homem não imagina. Então eu quero lhe dizer que aquele que anda com a glória, que aquele que tem a presença de Deus, ele não é enganado e nem fica enganado. A Arca da Aliança foi um dos maiores símbolos da presença de Israel, de Deus de Israel. E aquele povo carregava a arca. Só que aquele povo não entendia que a presença não estava limitada a uma arca de madeira de acácia. A presença estava ligada à obediência. E o interessante é que quando Israel, mesmo rebelde, leva a arca para a guerra, a Bíblia diz que a terra tremia. E os filisteus diziam: eita,
Deus está no arraial dos hebreus. E se eu te disser que não? E se eu te disser que não havia presença ali? E se eu te falar que presença não está monopolizada nem limitada a objetos? Que presença está dentro de nós e presença depende de obediência. E Deus havia dado um brado: eu vou tirar a minha presença de dentro de Israel, para Israel saber quem sou eu. Escute uma coisa: a pior coisa da vida é quem teve a presença cai e perde a presença. Perder a presença é uma agressão à nova natureza de Deus. O homem que peca, ele sente essa agressão. Ele sente uma faca perfurando a sua alma. Porque o pecado, ele tem poder de arrancar a presença. É por isso que todos os dias você guerreia ou a minha vontade, ou a presença. Ou o que eu quero fazer, ou a presença. Ou as minhas razões, ou a presença. Ou as minhas defesas, ou a presença. Tem coisas que parecem boas, mas elas levam a presença. Tem coisas que doem na sua alma, mas elas aumentam a presença. Escute uma coisa: as coisas de Deus muitas vezes viram com peso. Ezequiel não vai porque quer. Ezequiel é convidado por Deus. Venha, eu quero te mostrar as profundezas da minha presença. Escute uma palavra de Deus. Deus vai te levar por lugares, e você vai caminhar devagar por esses lugares. Você não vai subir de elevador. Você não vê Ezequiel entrar dentro de um metrô, nem entrar dentro de um elevador. Ele vai devagar, ele vai mergulhando, ele vai andando. Eu aprendi uma coisa com Cristo: o problema não é subir, é se manter. Tem gente que sobe, na velocidade que sobe desaparece. E o que Deus tem com aquele que mergulha o que eu tenho com você é profícuo, é permanente. Eu quero te levar ao nível de espiritualidade que vai permanecer na sua vida. Não é fogo de palha, acende hoje, apaga amanhã. Não é fogo de palha, não é emoção passageira. É arrependimento, é transformação. É glória de Deus sobre a tua vida. É glória de Deus dentro daquele quarto oprimido. É glória de Deus sobre a igreja. É glória de Deus limpando a tua vida, tirando o que não presta, tirando amigos falsos, tirando a maldade. É glória de Deus sobre você. A guerra travada para manter a glória. Porque não existe glória sem pureza, sem santificação. A glória, ela é permanente. E o diabo, ele vai chegar com algumas bandejas bonitas e agradáveis. Mas o que ele quer em troca? A presença que está dentro de você. Você não supera tudo que você superou porque você é forte, mas por causa da presença. Você só pode superar uma doença incurável na presença. Você supera uma depressão estando com Ele na presença. Você supera solidão, ausências, abandonos, laços que foram cortados na presença. É quando o inimigo, ele diz: agora ela vai se acabar porque tudo foi rompido. Mas ele esquece que você está mergulhando devagar. Enquanto falta força, muitas vezes, enquanto você está no exílio, Deus vai chamando o homem do cordel, vai chamando e vai dizendo: vem, é mais 500 metros, desce comigo, vem. Ah, Deus, eu estou fraco, eu vou entrar mais um pouquinho. Vem, mas o rio está ficando profundo. Entra mais um. Ai, entra mais profundo na minha presença. Eu vou revelar cada coisa
coisa na tua vida, tu vai ficar perplexo com o que eu vou fazer na tua vida. Entra mais um pouco. Eu conheci pessoas que chegaram para mim e disseram assim: irmã Júnia, eu já troquei a presença por um homem. Eu já troquei a presença por amores. E o que eu posso lhe dizer da minha experiência é: no dia que eu me vi longe da presença, Deus ausente de mim, eu decidi abandonar o pecado e me voltar para Deus. Eu decidi regressar para a presença. Sabe por quê? Porque com a presença você suporta os cortes mais profundos da sua alma. Com a presença, Deus vai passando bálsamo sobre a ferida. Com a presença, Ele vai tirando as manchas, Ele vai tirando a lepra. Com a presença, Ele vai transformando a tua vida. Mas o pecado não. Sem a presença você afunda. Sem a presença você naufraga. Sem a presença não há esperança. Sem a presença morte, a condenação. Mas com a presença você se ergue. Quando o inimigo acha que não tem mais jeito, você está mergulhando no rio de Deus. E que rio é esse? É profundezas, é restauração, limites maiores, algo muito maior, é algo que vai transbordar no milênio e ao mesmo tempo mostra a soberania de Deus. Ainda que o inimigo não queira, o soberano está dizendo: eu vou derramar, vou libertar e vou encher da minha presença. E qual é a guerra? Arrancar a presença. Ô irmã, mas quem prega não tem isso não. Triplica o nível. Dobra. Multiplica. Muito mais. Quanto maior o nível de mergulho, maior o nível de investimento do diabo. Ele vai investir pesado. Vai ter dia que tu vai se encontrar com ele. Minha irmã, que algo pesado é isso? Agora não me pergunte de que forma ele vem. Mas Deus é tão bom que está dizendo assim: tu vai se encontrar, mas eu vou te livrar. Eu vou te fortalecer. Eu vou te dar livramento. Deus, agora veio para quebrar minhas pernas, veio para me arrancar da tua presença. Eu não estou aguentando, é um imã que me puxa. Deus está dizendo: eu vou tirar a força do imã, eu vou tirar a força do diabo sobre a sua vida. Eu vou repreender esse laço satânico que está querendo te derrubar. Eu sou livramento, sou Deus de surpresa. Mergulha no rio, porque no rio tem libertação para a tua vida. Você crê que Deus está quebrando hoje? Que há um laço sendo quebrado. Não é porque tu é forte, não é porque tu é bom, é porque o grande está dizendo: eu sou livramento. Olha eu tirando do teu caminho. Não vai acabar com tua vida. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Quem é espiritual vai entender. Tem gente que tem o passaporte para o inferno e vem com o passaporte na mão. Sorrisinho. Bonitinho, bonitinha. Do jeitinho que você gosta. Mas qual é o passaporte? Inferno. Não é chave de cadeia não, viu? É chave de inferno. O povo do mundo não diz: fulano é chave de cadeia. O nível com Deus é maior. É passaporte e chave do inferno.
Mas Deus é tão grande, tão profundo, porque ninguém aqui venha dizer: eu estou salvo da tentação. Vocês vão rir agora. Teve um que disse: e pastor, Deus me deu uma anestesia. O pastor disse: que anestesia foi essa que nem o filho de Deus teve direito? Com poucos dias caiu. Porque ninguém tem anestesia para pecado não, viu? A luta contra o pecado é diário. É sacrificando a carne, é guardando a ira, guardando a língua, é pedindo graça. Quando você vê que não aguenta mais, se prostra nos pés de Jesus. Me dê livramento, porque senão eu vou cair. Ai, irmã, que vergonha. Vergonha é cair, meu irmão. Vergonha é ser teu nome estampado na boca do fofoqueiro. Mas livramento não é vergonha, não. Deus está dizendo: eu estou te livrando. Eu estou tirando. Mergulha. Esse rio, ele faz limpeza. E ele vai limpar a tua vida. Até na tua rua ele vai passar. Ezequiel mergulhou e as águas profundas passaram sobre a sua vida. Esse rio são as profundezas de Deus. Esse rio são algo. Eu amo a palavra de Deus porque tem coisa que você vai tentar entender. Tentar. Esse rio é isso, esse rio é aquilo. O monte da transfiguração é assim, assim. Não dá para entender. Tem coisa que é espiritual demais para a gente natural. E nós só entendemos, e nós só mergulhamos, e nós só aceitamos. Se tu quer, o rio da graça está aqui nessa noite. E é noite de livramento e de libertação. O grande, o santo está aqui e está dizendo: vem, porque o que eu tenho na tua vida é grande. Te farei entrar em lugares que tu nem imagina. Mas mergulha na minha presença, porque eu vou te levantar sobre a terra. Mergulha. Mergulha. A guerra está travada? Mergulhe. A perseguição está grande? Mergulhe. Está doendo a alma? Mergulhe. Deus vai tirar do teu caminho o perseguidor da tua alma. E quando você olhar, já não o verá mais. Tu crê nisso? Fica de pé comigo, porque eu quero orar por você. Mergulha. O homem do cordel. O homem da profundidade. O homem que transforma tristeza em alegrias e tira os danos e as perdas espirituais. Escute uma coisa, tem pessoas, olhe para mim, final de culto, mas eu tenho uma palavra de Deus ainda. Tem pessoas que na sua mente não tem mais jeito de você sentir a glória de Deus. Você diz: Deus, eu já errei tanto. Deus, eu já desobedeci tanto, que eu não sei se ainda tem saída. Você sabe o que é graça? Favor imerecido. A palavra de Deus tem jeito. Eu quero restaurar a minha presença na tua vida. Eu quero restaurar a profundidade na tua vida. A palavra de Deus para você tem jeito, porque eu sou restauração. Mas eu já errei tanto, eu já falhei tanto, que eu não vejo mais saída. Mas Deus está dizendo: eu tenho autoridade para restauração sobre a tua vida. Você crê nessa restauração? Você acredita nisso? Eu quero dizer que a presença de Deus que transforma vidas, a presença de Deus que
muda casas, que vai até lares, que vai lá do outro lado. Tem pessoas que nem oraram, mas por causa de você está sendo alcançado. Ei, jovem, tu és atalaia dentro da tua casa, tu és atalaia dentro daquele colégio onde o diabo está imperando, onde o negócio está bagunçado. Deus está dizendo: eu te levantei para ser profeta lá, é lá que eu quero te usar, não é só aqui, eu quero te usar lá, onde muitos não me conhecem, onde o inimigo está imperando sobre muitas vidas. Eu quero te usar para revelar o profundo e pregar a minha palavra. É lá que eu quero te levantar, é lá. O teu púlpito pode começar lá. A tua chamada pode começar lá. O nome de Deus sendo glorificado pode começar lá. Tu crê nisso? Deus vai te erguer naquele lugar e o nome dele vai ser glorificado. Coloca a mão no teu coração. Nós vamos orar. A água que purifica é a água que transforma. É a água que muda. É a água que faz prodígios. É a água que tira o que não é para ficar sobre a sua vida. Olhe para mim. Não vai ficar o que não é de Deus na sua vida. Dorme tranquila. O que não é de Deus não vai permanecer. O que não é de Deus não vai ficar no teu caminho. Nada vai impedir o que Deus tem contigo. Nada vai ser impedimento de tu mergulhar nos rios da água de Deus, de mergulhar nas águas profundas, nos mistérios de Deus. Nada irá impedir. Eu quero dizer que nada vai ficar no teu caminho. Nada. Espírito de engano não vai ficar, de mentira não vai ficar, de falsidade não vai ficar, de inveja não vai ficar, de atrapalho não vai ficar, de fofoca não vai ficar. Deus vai tirar os embaraços, porque o chamado que Deus tem com você são águas profundas. Nada vai tirar você da visão do céu. O diabo quer tapar a tua visão, para você não ver o que Deus tem com você. Mas Deus está dizendo nessa noite: eu tenho um propósito muito maior e vou revelar, porque sou grande. Ei, mergulha nas minhas águas, porque eu estou arrancando sentimentos malignos aqui no meio dessa mocidade. Setas satânicas, o inimigo quer te colocar dentro de uma lista que Deus não tem para você, mas Deus está dizendo: não, tu és minha, eu te escolhi, eu te chamei, eu te separei. Não, eu não tenho esse negócio para você, não. Eu estou tirando a seta, eu estou tirando a flecha, eu estou tirando o sentimento, eu estou limpando. Eita, tu vai sair, capeta. Tu não vai ficar no meio do povo de Deus. Deus lhe chamou para algo maior. E Deus está dizendo: eu estou limpando. É coisa pesada, mas eu estou limpando. Espírito Santo, inclina a tua cabeça. Visita teu povo. O povo aqui é teu. Esse altar é teu. Essa casa é tua. Todo atrapalho de Satanás, todo olhar do diabo, todo laço satânico, toda sedução enviada, saia. Aí não é teu lugar, sai. Deus nessa noite está visitando
esta juventude está dizendo: eu estou limpando. Olha a minha mão limpando aí com autoridade. A minha água, os rios estão passando. O inimigo quer levantar jovens como meio de escândalo, como veículo de escândalo. Mas Deus está dizendo: eu desarmo a tenda do diabo nessa noite. Eu quebro as expectativas satânicas. Eu quebro as expectativas satânicas. Todo espírito contrário à vontade, ao projeto de Deus, à presença de Deus, Deus está quebrando, ó. Sabe o que o diabo disse? Na tua filha, na tua família, todo mundo foi ou todo mundo é? Deus está dizendo com você: não. Você nem é nem vai ser. Levanta a voz e diz para o inferno ouvir: eu nem sou, nem irei ser, porque sobre mim está o sangue do Cordeiro. Você crê nessa palavra? Você crê? Você nem foi nem vai ser. Camancho, remia, rabaiasturi, micho, alabarassarimia, ai, enchomanassia, meu Deus, me ajude. Alabariaste, Deus está dizendo: nem é, nem vai ser. Alabaria, meu, ai, Jesus, meu Deus, eu visito assim, ó. Eu passo com uma limpeza grande. Olha só a minha água. Esse trabalho não foi vão. Deus está na casa e Ele está dizendo: eu passo no meio do meu povo. Eu visito, eu tiro, eu arranco, eu quebro, eu laxo, eu limpo, eu visito com autoridade, eu visito. Eu sou Deus de poder, eu sou Deus de autoridade. Recebe, recebe. Deus está quebrando. Deus está... As águas estão passando. Aleluia. As águas estão passando. Ela vai. Aleluia. As águas purificadoras, transformadoras. As águas estão passando. Elas limpam, transformam. Que dia de guerra foi esse? Eu quase não chego aqui. Mas Deus é Deus. As águas passam. Abre a tua mão. Recebe de Deus algo novo que tu vai levar para a tua casa e para a tua família. Abraça esse irmão do teu lado e diga: recebe. Recebe. Recebe da presença e do poder de Deus. Recebe. Recebe. Oh, aleluia. Recebe. Olha o homem com o cordel na mão. Há um cordel medindo. Mergulha. Farei de ti alguém. Mergulha. Colocarei teu nome em uma lista. Mergulha. Escute uma coisa que eu quero dizer a vocês. Eu tenho irmão Lenilson, eu tenho algo muito grande para contar. Eu tenho um filho de 20